Vamos apresentar o programa Jornal da Manhã. Vai a júri, agora pela manhã, o homem suspeito de matar Lisiane. Esse caso aconteceu em Lagoa Redonda, em Vitória de Santo Antão, no dia 27 de dezembro de 2022. Vocês lembram deste caso, onde, à época, a informação é que o assassinato teria sido motivado por uma briga por conta de um gato. Será que foi isso mesmo? Eu estou na ponta da linha com o assistente de acusação deste julgamento, o competente advogado Sandro Braz, do escritório Sandro Silva. É um prazer conversar com o senhor no nosso programa mais uma vez. Excelente dia, advogado. Bom dia, excelente dia, Bassan. Uma satisfação mais uma vez aqui poder estar participando do seu programa. A gente vai falar do caso Lisiane. Que foi assassinada lá em Lagoa Redonda. E, doutor, eu começo perguntando sobre a expectativa desse júri, né? O que é que a assistência da acusação tem preparado para tentar convencer o jurado a condenar este homem que já está preso aí há esse tempo. Bassan, a assistência de acusação, na realidade, ela vem, né, dando esse auxílio nesse júri ao Ministério Público. O Ministério Público sempre, em qualquer crime doloso contra a vida, é o titular da ação penal, mas também é direito da família contratar também um advogado particular para representar os interesses da família, né? E nesse júri, a gente representa os interesses da família na assistência de acusação. E a assistência de acusação, ela vai trazer as provas que tem dentro dos autos que foram colhidas durante toda a investigação e todo o inquérito policial, bem como também na primeira fase do tribunal do júri, que foi na audiência de instrução e julgamento. Né? Você, com muita propriedade, já falou aí a questão a primeira visão que houve desse homicídio, que foi uma briga por causa de um animal, por causa de um gato. Né? O Ismael, na época, insatisfeito porque tinha um gato que ia até a sua garagem, algumas vezes parece que tinha feito as necessidades. Ele foi tomar satisfação com o marido da Lisiane, na realidade, né? E dias antes teve ali uma pequena discussão e ele, insatisfeito com essa situação por causa dessa questão do gato, ele, né, veio e, infelizmente, cometeu esse bárbaro homicídio. Só que, ao desenrolar das investigações, foi demonstrado também que o Ismael tinha um desejo, uma vontade, né, de namorar com a Lisiane, de querer ter a Lisiane em um período que ela ficou solteira e mesmo após ela estar em um relacionamento. E como nunca foi correspondido também, se criou também essa situação, né? E o Ismael hoje ele está indo a julgamento pelo homicídio triplamente qualificado, né? Pelo motivo fútil, impossibilidade de defesa da vítima, já que ele chegou, né, de surpresa e deferiu aqueles disparos nela, e também pela questão do feminicídio, né? E a questão do feminicídio em que sentido? O feminicídio ele cabe também, Bassan, em relação quando se existe uma questão de um desprezo amoroso, uma negativa amorosa, e mesmo assim aquela pessoa ela continua no intuito de querer ter aquela relação, né? Por sentir-se desprezado, termina fazendo algum mal a alguém que é do sexo feminino. Porque algumas pessoas podem perguntar, dizer, mas eles não tinham relacionamento, eles não eram casados, eles nunca tiveram nenhum tipo de relação amorosa. Exatamente, nunca tiveram, mas também o feminicídio, ele traz esse ponto, no qual é um dos pontos que foi analisado, que o Ismael tinha em relação a Lisiane à época. Doutor, como era a relação entre eles? Já era litigiosa? Eles moravam vizinhos há muito tempo? Qual era o nível de amizade entre os dois? Tinha sim. Inicialmente se fala que, né, eles tinham uma amizade, era uma questão de um relacionamento ali, né, uma convivência, melhor dizendo, amistosa, não tinha questão de discussões. E pelas investigações foi demonstrado que depois que ele pediu a ela em namoro,
né? Isso aí, relato que tem os depoimentos dentro do processo, e aqui eu posso relatar porque não está em segredo de justiça, Sim, sim. né? Um processo público. Foi identificado que ele tinha essa questão amorosa, e aí, pela negativa dela, ele começou a criar uma determinada situação de, em tudo, querer arrumar uma discussão ali para ter contato com ela. Sim, Ela sim. não gostava que colocasse o lixo na frente do mercadinho dela ali, da mercearia. Ele ia e pegava e colocava só para ela ter o intuito de dizer, coloque não, mas para ver falar. Ou seja, ele criou algumas situações. E quando ela começou a ter relacionamento com uma outra pessoa, ele também criou essa questão de, né, de se sentir rejeitado por ter ela escolhido outra pessoa e não ele. E foi quando começou a ter essas pequenas discussões, né, até chegar a um ponto de 2 dias antes dos fatos que ele cometeu, né, ter tido sim uma discussão, porque ele foi tomar satisfação exatamente em relação a esse gato, porque o gato tinha feito a necessidade ali na frente na área da garagem da casa dele, né? E aí ele foi e queria tomar satisfação, ameaçando, e terminou no final, né, acontecendo isso. A Lisiane, que não tinha nada a ver com a situação, perdeu a vida, e um crime chocante na cidade de Vitória de Santo Antão, com a repercussão estadual, né, por ter perdido ali a sua vida, ter sido ceifada de forma realmente brutal e covarde. Partindo de todas essas falas, esses depoimentos, essas revelações que vieram, a gente pode dizer que o motivo maior não foi nem o gato em si. O gato teria sido o gatilho, ou seja, a oportunidade que ele teve de fazer aquilo que ele já estava planejando? Sim, no entendimento da acusação, sim, viu, Hassan? E a gente entende que essa questão da desculpa do gato foi só um gatilho, uma mera desculpa realmente, né, do verdadeiro desejo, do verdadeiro motivo, né? Esse motivo ele foi externado em depoimentos por pessoas próximas ali a Lisiane, que conhecia o relacionamento, e a própria Lisiane já tinha, em momento oportuno, ter dito à própria mãe que ele tinha pedido ela em namoro, e ela não queria, e ele ficou ali, né, chateado, ficou ali sem aceitar aquela negativa dela. Doutor, me parece que, se não me foge a memória, esse não é o primeiro crime que ele teria cometido, ele já teve passagem pela polícia, né? Né, tem essa questão aí, Bassan, exatamente, que o suspeito, né? Eu não diria nem suspeito no caso da Lisiane, porque ele é réu confesso. Sim, sim. Certo? Ele confessa a questão do homicídio, ele diz que foi por essa questão dessa briga do gato, ele só não confessa dizendo que teria esse desejo amoroso, né? Que foi o verdadeiro motivo no nosso entendimento como acusação. Sim. Mas tem sim, né? Ele teria outras passagens, já teria sido preso, e até em um dos momentos que tem aqui no boletim de ocorrência das ameaças, ele se refere dizendo que já passou um tempo na cadeia, não teria nenhum problema passar outro tempo também se cometesse aquele homicídio, né? Antes do acontecido, numa briga que houve sério, né? Entre eles. Ô, doutor, para a gente ir para a fase final da entrevista, aí como se dá os procedimentos agora? O julgamento inicia hoje. A expectativa é que termine hoje mesmo? Sim. A pretensão e a previsão é que seja um julgamento rápido, né? Tem poucas testemunhas para serem ouvidas durante o procedimento, tem só testemunhas que foram arroladas pela acusação, né? Tem que vai ser ouvido o ex-marido, né? O ex-companheiro dela, também o irmão será ouvido, e também, possivelmente, a mãe também dela será ouvida hoje em plenário. A defesa não arrolou testemunhas, portanto, a previsão é que seja um júri rápido, né, e que termine ali no início da tarde, no meio da tarde de hoje ainda. Então, vai ao júri esse caso, esse homem, o Ismael, que matou Lisiane. A princípio, a conversa que teria sido por conta de um gato, mas diante dos relatos a gente sabe que havia um desejo sexual, ou melhor, amoroso dele de estar com a Lisiane, e porque ela negou, isso teria incitado ainda mais
ele para querer matar. Ismael Pedro da Silva, aliás, Ismael Pedro Alves foi o homem que cometeu o crime e Maria Lisiane de Souza foi a vítima. Eu lembro que esse caso repercutiu bastante nas redes sociais e chocou a população de modo geral. Doutor Sandro, faltou a gente falar alguma coisa? Não, eu acho que as informações foram bem completas para os ouvintes, né, quem está nos assistindo, Vassan, desse caso, né? E só finalizando a acusação, é muito importante deixar claro que hoje vai buscar a medida e a proporção certa de justiça, né? A justiça nunca deve ser meio de buscar vingança, mas buscar a proporção certa de justiça. E a justiça hoje, no entendimento da acusação, é que ele seja realmente condenado com as 3 qualificadoras e seja reconhecido homicídio triplamente qualificado e uma das qualificadoras na modalidade feminicídio. O doutor Sandro e o doutor Rivan vão estar hoje acompanhando esse júri como assistente de acusação. Doutor, obrigado pela participação, excelente dia para o senhor, viu? Muito obrigado, Vassan, viu? Também pela oportunidade aí de esclarecer esse fato a toda a sociedade vitoriense e a todos aqueles que nos acompanham pela internet também. Conversamos, portanto, com o advogado Dr. Sandro Braz, falando sobre esse julgamento. Vamos ao intervalo e na volta eu trago Márcio Souza, Helenivaldo Pereira, Marcos André, o time todo de informações para você. Só um instante. Pernambuco no ar. A Rádio das Novidades. Sicredi Recife informa a hora certa.